Bom, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a nossa aula aí, mais uma aula que a gente vai completar aí para o grupo, né? Uma aula específica. Deixa eu aumentar aqui, porque hoje o assunto é figuras de som. Bom, gente, eu coloquei aqui a semibreve, a bolachona, né? Que todo mundo, bolachona, semibreve, bolachona. Redonda, é uma bola. Bom, eu coloquei ela já com um número de representação. Para quem aí vai fazer um concurso, eu sempre gosto de enfatizar, antes da semibreve, isso aí é uma história um pouco longa, você tem a máxima, a longa e a breve. Lembrando o seguinte, gente, por que semibreve? Semi é o quê? Metade. Então, se existe a semibreve, é porque ela, na verdade, já é metade de uma figura anterior, que é a breve. Então, gente, essa história de que as figuras deixaram de ser usadas, nós não vamos entrar nela, tá? Uma outra oportunidade eu vou fazer um vídeo só falando da questão histórica, tá? Mas aqui eu vou focar na questão da divisão das figuras, como se deu esse surgimento. Estou usando o Paint aqui para a gente poder fazer um trabalhozinho aí interativo com vocês, que vocês possam visualizar. Bom, como aconteceu tudo isso? Primeiro, a nomenclatura, a escrita. Ela não vem do nada. Semibreve significa que tem uma outra figura, e ela é considerada, muito embora tem o número 1 que a representa, porque ela é considerada a mãe de todas as figuras, partindo de um dado momento, tá bom, gente? Que não era assim. Então, você tem a semibreve. Só que, da forma que eu sempre explico, se tivéssemos hoje somente a semibreve, nós não conseguiríamos construir a quantidade de música que nós temos, ritmos e tudo mais. Então, o que aconteceu? Nós partimos a semibreve no meio. Tá vendo aqui, ó? Quando você parte a semibreve no meio, dessa metade nasce a mínima. Então vamos lá buscar a mínima, gente. Olha a mínima aqui, ó, que eu já até deixei prontinho aqui para a gente dividir a mínima. Então, gente, olha aí quem surge, ó, a mínima. E observe que a mínima é a metade da semibreve. Então, ela se tornou a metade da semibreve, que é essa figura que nos interessa agora. Vou até colocar aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, você observa que a gente dividiu aqui e cada pedacinho desse aqui, ó, é uma mínima. Cada pedaço desse virou uma mínima. E a mínima, gente, vou aproveitar aqui que a gente já está aqui embaixo, ela vai ter uma numeração que a representa. Qual é a numeração? Professor, eu sempre achei que era o número 2 que a representava. Na verdade, gente, é 1/2. A mínima é considerada a metade da semibreve, gente. Isso é importante a gente saber, porque quando você chegar naquele capítulo da apostila chamado compasso, aí sim você vai precisar formar os compassos. Aí você vai precisar ter conhecimento disso. Então, não é só você gravar semibreve, mínima, semimínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. É você entender esse tipo de construção. Então, agora nós temos duas figuras de som, tá vendo, gente? Então, agora eu tenho duas figuras. Aonde que a minha figura se tornou aí a metade da semibreve. Agora, gente, uma pergunta. Com duas figuras eu consigo fazer uma escrita infinita de música? Não, fica limitado. Para isso, eu subdivido aqui a semibreve em 4 pedaços, gente. Tá vendo? 4 fatias. Cada fatia dessa aqui, ó, nasce quem? Nasce a semínima, gente. Aqui, ó, a semínima sendo representada pela semibreve em 4 pedaços. Tá vendo? Vou até ficar aqui, né? Porque eu acho que aqui ficou melhor. Então, gente, para a gente resumindo aí a nossa ideia. Bom, você tem agora a semibreve dividida em 4 pedacinhos, aonde cada semínima
vai valer. Gente, eu não estou falando de tempo aqui. Estou falando do valor dela em relação à semibreve. Então, em relação à semibreve, ela vale a quarta parte da semibreve. Muita gente confunde isso. Ah, 4 é compasso, 4 tempos. Não, gente. O que a gente está falando aqui é o valor, não estamos falando em tempo ainda. O valor dela em relação à subdivisão da semibreve. Então, quanto vale uma semínima em relação à semibreve? Vale a quarta parte da semibreve. Então, ela vale a quarta parte, ou seja, você vai precisar, e isso aí são exercícios que a gente vai fazer, que vão anexo a essa aula. Então, você vai precisar de quatro semínimas para ter uma semibreve. E vai precisar de 2 semínimas para ter uma mínima. Por quê? Porque a mínima, como a gente viu aqui, ó, a mínima é a metade da semibreve. Vou até diminuir aqui para a gente buscar todo mundo lá e botar todo mundo aqui mais próximo, tá vendo? Vai ficar até melhor. Então, olha aqui, ó. Vou arrastar todo mundo para lá. Só um momentinho. Então, a gente arrasta assim, puxa para cá. Professor, eu queria aprender a mexer também. O Paint é muito fácil, gente. Só pegar e ir fuçando que você vai chegar lá. Então, gente, tá aí, ó. Então, eu tenho aqui, ó, na construção das figuras, eu vou colocar aqui embaixo o seu surgimento. Então, você tem aqui ela valendo 1. Lembra quando eu falo valendo? Na verdade, é o número que vai a representar. Então, aqui, ó, qual é o número que representa a semibreve? Número 1. Número 1. Bom, aí nasceu, de onde nasce a semínima? Da subdivisão da semibreve, da subdivisão dela em quatro pedaços. Da mesma forma, você não vai conseguir tocar as músicas de forma infinita. Aí o que a gente faz? A gente subdivide aqui, ó, a semibreve em 8 pedacinhos. Aqui, tá vendo, gente? Ó, 8 pedacinhos. Cada pedaço desse vai ter o quê? Vai ser uma colcheia, gente. Olha lá, a colcheia. Aí a gente vai puxar lá a colcheia e botar ela aqui do lado da semínima, tá vendo, gente? Aí, da mesma forma, olha o que vai acontecendo. Você divide em 16 pedacinhos, vai sempre, é fração, gente, vai fracionando, 16 pedacinhos, aí surge eu preciso colocar essa numeração aqui, eu vou botar um oitavo para ficar maior. Deixa eu botar isso aqui para não perder tempo, meu Deus. Aqui. Teríamos 16 avos, tá, gente? 16. Então, agora você tem 1 sobre 16. Ali você tem 1 sobre 8. 1 oitavo. Eu preciso escrever isso aqui, tá, gente? Porque depois você vai saber que a gente vai fazer eu vou te passar a dica, o pulo do gato, gente, para você poder entender realmente o fio da meada. Então, da mesma forma, subdividimos a semibreve em 32 pedacinhos, tá vendo? 32 pedacinhos, nasceu quem? A fusa, gente. Então, vamos lá pegar a fusa, vamos colocar a fusa aqui. Então, colocamos a fusa aqui e depois a gente tem a semifusa. Eu já vou buscá-la aqui já, porque eu acredito que você já entendeu o surgimento dessas figuras, gente, tá? Entendeu? Muito bem. Então, estou sendo até um pouco rápido para a aula não ficar cansativa, mas você viu que nós fomos, ó, dividindo a semibreve em vários pedaços. Então, deixa essa aqui.
Vamos botar aqui 1 sobre 32. Bota 1 sobre 64 para ficar mais bonitinho. 1 sobre 64. Eita, ferro. 1 sobre 64. Então, gente, como que nós vamos fazer agora? Então, agora, quando você olhar para a figura, você tem que associar sempre a figura de som à equivalência dela na divisão. O nome disso é divisão proporcional dos valores, gente. Então, tem aqui, ó, divisão proporcional dos valores. Tá? Fixa na sua mente essa divisão. Então, olha só como ficou aqui, ó. Então, a gente tem, ó, semibreve 1. Um tempo? Não, não é um tempo. Como ela é mãe de todas as figuras, dela saiu as outras figuras, ela tem como representação número 1. E você vai saber porque a gente vai usar isso depois. A mínima que veio dela, que ela foi dividida no meio. Depois você tem a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa, gente. Agora, professor, bom, sempre que eu vejo alguns professores ensinando, eu vejo o professor ensinando que a mínima é representada pelo número 2, a semínima pelo número 4. Na verdade, gente, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui você tem uma fração ordinária, né? Então, você tem aqui numerador e denominador. Tá? Assim como as linhas e espaços suplementares superiores, que nós já aprendemos isso, o seu numerador ele vai ficar subentendido, ou seja, esse número aqui, ó, vai ficar invisível. Tá vendo? O numerador vai ficar invisível. Então, gente, nem que nós fizéssemos muita força. Você aqui, ó, não tem um número inteiro. Você tem uma fração. Então, quando você tem aqui, ó, 64 semifusas, na verdade, você tem 1 sobre 64, na qual você, somando as semifusas, você vai chegar a uma semibreve. Então, se você somar 2 semifusas, você tem uma fusa. Na verdade, porque você está somando 1 sobre 64. Quando você soma 1 sobre 32, você tem quando você soma uma fração, você tem 1 sobre 16. Aí você tem aqui, somou essas duas, você tem a colcheia. Somou 2 colcheias, você tem a semínima. Somou 2 semínimas, olha só onde nós vamos chegar. Somou 2 mínimas, você tem uma semibreve, gente. Então, o que nós temos hoje, o que eu gostaria que você fixasse nessa aula, que número 2 não significa 2 tempos. Número 4, 4 tempos, como muita gente confunde isso. Na verdade, isso aqui é uma fração, tá, gente? A gente só vai usar esse número, e eu vou frisar aqui muito bem isso, você vai usar esse número apenas para representar a figura, gente, tá bom? Então, na aula que nós formos falar de compasso, você já vai estar craque. Vai estar craque. Por quê? Porque você entendeu que não é 64, não é 32, é 1 sobre 64. Então, dando continuidade, agora a gente já entendeu como nasceu isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no gráfico que eu separei. Por quê, gente? Cada figura de som possui a sua figura de silêncio, gente. Então, da mesma forma que você vai usar o número 1 para representar a semibreve, você também vai utilizar
para representar a figura de silêncio. Professor, eu estou com dúvida, professor, porque o que significa figura de som e figura de silêncio? Gente, muito fácil. Figura de som, caiu na pauta, o que você vai fazer? Tocar o seu instrumento, cantar a nota. Figura de silêncio, pausa, viu? Vai ficar sem tocar a nota. Entenda uma coisa, a música continua, porém o som não vai sair. Quando você observe nas bandas, professor, eu estava assistindo uma banda no Teatro Municipal, uma orquestra tocando, e eu vi que tinha um músico lá que não estava sabendo tocar. Ele estava parado, ele começou a tocar, depois ele parou, depois ele tocou de novo, toda hora ele parava. Gente, o que acontece? O músico está em pausa. Subentende-se isso, né? Que ele está, no momento da música dele, está em pausa. Quer ver quando acontece isso? Toda vez que você vê um cantor, o cantor está cantando, tá? O que ele estiver cantando tem partitura para ele, tá? Não pense que partitura é só para instrumento. Então, você que está iniciando na música agora, observe isso. A banda está tocando. De repente, o cantor para de cantar e alguém vai fazer um solo. Na música, na partitura do cantor, ali virá as pausas. Significa que ele deve estar em silêncio. Enquanto que, para o guitarrista, para o saxofonista, para o tecladista, vão ter música. De repente, é hora do tecladista parar. A música dele vai ter pausa, enquanto que os outros vão estar tocando. Por isso, existem as figuras de silêncio. Agora, a música não deve parar. O movimento continua, tá, gente? Por isso que, na hora da pausa, você tem que estar concentrado e mantendo as contagens, tá? Bom, continuando aqui, você observe que a semibreve é um quadradinho abaixo da quarta linha, tá bom? Então, toda vez que você for representar a semibreve, é um quadradinho abaixo da quarta linha. Agora, eu vou também tecer um comentário aqui, porque acontece muito com algumas escritas. Se você vê uma escrita dessa forma aqui, principalmente em músicas cifradas, tal, se você vê isso aqui, não parece um chapeuzinho, gente? Olha, se você vê um chapeuzinho para cima, virado de cabeça para baixo, é a pausa da semibreve. Se você vê um chapeuzinho, olha o chapeuzinho aqui, normal, é a pausa da mínima. Professor, eu confundo, já não confunda mais. Vi um chapéu, opa, pausa da mínima. Vi um chapéu virado, pausa da semibreve. Muito fácil, né? Bom, aqui, geralmente, quando você vai escrever, eu vou tentar desenhar aqui, manuscrito, você escreve assim, um Z, tá? É um Z. Quando você vai fazer a pausa da semínima, tá? Quando vem na questão de escrita por computador, é nesse formato aqui, a pausa da semínima, tá, gente? Então, você tem aqui, a pausa da semínima. Professor, qual é o número que representa a pausa da semínima? Número 4. Número 4 é que, na verdade, é o quê? 1/4, porque ela é a quarta parte da semibreve. Você vê que eu fixo sempre isso para depois a gente poder não esquecer mais, e vão vir tarefas que os alunos têm dificuldade de entender, porque existe uma coisa que é cultural, tá, gente? Por quê, professor? Porque quando você vai executar a maioria das músicas, nossa cultura está acostumada a tocar compasso 2/4, 3/4 e 4/4. Então, o que significa isso? Que a semínima vale um tempo, que a semibreve vale 4 tempos dentro desses compassos. Então, se acostumou, se está questão cultural, a olhar para a semibreve e dizer que ela vale 4 tempos. Na verdade, ela não possui tempo. Não possui tempo. O que vai determinar o tempo para ela é o compasso, que é uma matéria que a gente ainda vai ver, tá bom, gente? Então, fixe isso aí.
As figuras possuem tempo pré-determinado? Não, não possui. Ninguém aqui agora tem tempo. Aqui elas têm apenas valor. Valor em relação a semibreve, porque foram só isso, mais nada. Voltando então, a colcheia, gente. Quando eu vou escrever a colcheia, eu faço assim, ó, como se fosse um... Ih, deu ruim aqui, gente. Espera aí. Vou pegar aqui, ó, eu faço como se fosse um 7, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Não, nem isso aqui não, é o lápis. Desculpa aí, gente. Deixa eu voltar aqui para sair esse negócio aqui. Então, olha só, gente, olha lá, ó. Eu faço assim e venho aqui, olha lá, ó. Pausa da colcheia. E aí, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer a pausa da semicolcheia. Então, como se fosse um 7 com um tracinho. E depois, a mesma coisa, gente. Professor, mas ali é diferente, ali vem no computador a escrita fica dessa forma. Bom, gente, eu acredito que essa parte aqui já está bem esclarecida, tá? Para a gente poder fazer os nossos exercícios. Agora tem uma coisinha aqui interessante, tá? Bom, a escrita das figuras com colchetes. Antigamente, gente, era muito utilizado esse tipo de escrita aqui, ó, tá vendo? Você não tinha, principalmente, esses cantores inários, né? Cantor cristão, a Assembleia de Deus usa muito, a Igreja Cristã do Brasil ainda utiliza muito cantor cristão. Então, se você abrir ele e verificar, você vai ver que a escrita é dessa forma aqui, tá vendo? Mas como se trata de uma notação antiga, o que que acontece? Se você for escrever colcheia, colcheia possui apenas um colchetezinho, né? Então você puxa aqui, ó, o que que você faz? Vou escrever só colcheia. Você pega aqui e, ó, bota um tracinho só. Se você escrever só uma dessa, bota um traço, você escreve 4 colcheias. Professor, e se eu for escrever semicolcheia? Olha lá, 2. E se for escrever semicolcheia, né? Colcheia, semicolcheia. Se eu for escrever fusa, deixa eu tentar aqui pegar ela. Se eu for escrever fusa, tem aqui, ó. Como é que eu faço? Não tem problema, você vem aqui e joga, ó, mais uma aqui, ó. Tá vendo? Mantém o seu tracinho, vou escurecer. Olha lá que legal, ó. Botei mais uma. E se for fusa? Colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Tá vendo? Puxo o meu tracinho aqui. A escrita fica bem mais bonita e organizada, tá vendo? Mais ou menos dessa forma aí. Bom, gente? Bom, outro detalhe que eu separei aqui para a gente falar, que muita gente erra e me pergunta também, às vezes, com muita dúvida sobre isso. Toda vez, professor, haste para cima ou para baixo? Gente, o macete é o seguinte, não é a regra, tá, gente? Não é a regra. Na verdade, é uma forma de escrita mais organizada, tá bom? Então, quando você for escrever a sua música, a sua partitura, o que acontece? Ó, você tem aqui a terceira linha. Vamos considerar que a terceira linha é um ponto mediano da pauta. E é mediano, porque você vê que tem 2 linhas acima e 2 linhas abaixo. Então, se eu for escrever a minha nota na terceira linha, eu posso botar minha haste para cima ou para baixo. Tá vendo que legal? Teci, segunda linha. Lembra-se que a contagem é de baixo para cima, tá bom, gente? A minha contagem é assim, ó, de baixo para cima. Então, se eu for escrever na segunda linha, gente, ó, haste para cima. Quarta linha, haste para baixo. No meio, tanto faz, para cima ou para baixo. Por que isso, gente? Porque se você for escrever a figura, suponhamos que eu vou escrever uma figura aqui e botar minha haste para cima, você lembra que tem uma pauta aqui em cima e você tem linhas suplementares superiores e inferiores? Então, ele vai esbarrar
na linha acima. Então, o ideal é manter as hastes dentro da pauta, tá bom? Então, ó, eu até coloquei aqui em cima, ó, o nome que você tem das partes da nota. Então, você tem aqui, ó, o colchete, você tem a cabeça da nota, muito fácil, cabeça, né? E a haste. Ah, professor, uma pessoa que está estudando música não é legal. Ah, professor, o corpinho, a perninha. Então, fale o termo correto, o termo aí técnico da figura, o colchete, quantos colchetes? Porque se você falar perninha, parece até que é o corpo também, né? Então, colchete, haste e cabeça, tá bom, gente? Bom, só para reforçar aqui e a gente encerrar, que eu acredito que deu para se entender. Se não entendeu, não tem problema. Me chama aí nos canais de mídia ou no WhatsApp que eu vou lhe responder. Bom, daqui a pouco a gente vai ter alguns exercícios. Eu vou colocar alguns exercícios anexos aqui. Deixa eu copiar essa figura aqui e aumentar ela. Tem um macetezinho, gente, para você poder... ficou meio apagado aqui, mas para a gente não perder tempo, eu vou usar ela aqui, tá? Bom, o que acontece, gente? Tem um macete que vai te ajudar muito a fazer os exercícios que eu vou colocar, tá bom? Na verdade, se eu perguntar para você quantas semifusas eu utilizo para ter uma semibreve, ou seja, quantas eu tenho que juntar, tendo em vista que está vendo aqui, ó, você divide a semibreve em 64 pedacinhos. Gente, mas o que acontece? Quando a pessoa pergunta quantas semifusas eu tenho se eu somar 4 semifusas? Então, como que a gente vai chegar ao resultado? Um dos exercícios são esses, tá? Então, como que você deve fazer? Olha só, você que de repente está começando agora, ainda não tem as manhas de já olhar e dizer, que com o tempo você vai pegar essa técnica, basta você fazer o seguinte. A gente não está falando de fração, gente. Fração, o que acontece com a fração? O número inteiro, quando você soma, ele cresce. A fração não. Quando você soma a fração, você vai chegar de onde você veio. Se você repartiu uma pizza, fracionou uma pizza e deu a pizza para os amiguinhos, 4 amiguinhos. Então, se você somar a sua pizza com a do outro amiguinho, você vai ter o quê? Metade da pizza. Se você somar mais os dois, a pizza inteira. Então, nesse exercício, o que vai acontecer é isso. Então, basta você fazer o seguinte, ó. Se eu tenho uma fusa com 4 hastes, toda vez que você somar uma figura ela mesma, ela vai perder alguma coisa. Então, se eu somar essa figura com essa, você tem o quê? A fusa. Então, a gente vai ter esse o tipo de cálculo que você vai fazer nos exercícios. Já estou adiantando o pulo do gato da aula, tá vendo? Então, toda vez que você somar 4 hastes, você vai ter 3. Lembra? Porque ela é metade da figura anterior. Então, aqui, ó, somei essa daqui. Vamos copiar aqui. Ih, meu pai. Então, ó, somei. Olha onde que eu vou chegar. Se a pessoa te perguntar qual a figura que eu tenho se eu somar 4 semifusas? Então, qual a figura que você tem se você somar 4 semifusas? Aqui, somei essas duas. Eu tive uma fusa. Olha o meu resultado aqui, ó. Somei essas duas, eu tenho uma fusa. Bom, e agora, se eu somar essas duas aqui, ó, essa mais essa, o que eu vou ter? Ela não tem 3 hastes? Quando você soma, ela perde, porque ela está indo até e você só vai poder somar figuras iguais por enquanto, tá? Então, aqui, ó, somei 3, quem vai nascer? A de 2. Então, ela vai perder... Ih, meu pai. Então, ela vai perder um colchete, gente. Então, quem que nasceu? A colcheia. Então, aqui, ó, você vai chegar aqui, colcheia, tá vendo? Aí eu apago
a hastezinha dela. Tá vendo, gente? Não é fácil a lição? Ó. Então, se eu somo duas colcheias, quem eu tenho? A colcheia possui colchete. Se eu somar essas duas colcheias, nasce a semínima que não tem nada. Você observe que ela vai sempre perdendo. Então, quando eu somar duas colcheias, vão surgir, somei duas colcheias, vai perder o colchete e vai nascer a semínima. Se eu somar uma semínima mais uma semínima, olha quem vai surgir, a mínima. É lógico que você, com o tempo, você vai pegar o bizu. Então, você vai ver, pô, a semínima é metade da mínima. Só que não será perguntado isso nas questões, até nas provas, entendeu? Vão ser perguntas mais complexas. Então, onde que você vai recorrer, caso dê um branco, caso, de repente, você esteja com a cabeça, os fios, né? Os neurônios começam a se embolar, o que você faz? Vai pela eliminatória, vai trabalhando a questão da soma das figuras. Então, somou uma mínima mais uma mínima, o que ela vai perder? Ó, surgiu a semibreve, perdeu a haste. Tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Espero que eu tenha conseguido aí esclarecer para você essa questão da construção das figuras de som, para a gente poder dar continuidade aí ao entendimento musical, tá? Então, qualquer dúvida, pode me chamar aí. Um abraço e fiquem na paz.